sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos modos, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, invocando o auxílio do Espírito Santo, para que essa palavra hoje seja por nós compreendida e ela se torne agora um acontecimento de salvação. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos preparando para celebrar a chegada do Senhor no Natal. O primeiro domingo, a palavra de Deus exortava-nos à vigilância. Domingo passado, a exortação era a conversão. Hoje, continua o aprofundamento do tema da conversão, mas acrescenta um sentimento, alegria. Conversão sem alegria não é conversão. Conversão que gera tristeza, angústia e vai afundando, não é conversão. Tem um ditado latino que diz:
da cruz à luz, sempre. Do confronto diante da cruz do Senhor com a minha realidade de pecado, no meu enfrentamento diante daquilo que Ele oferece a mim, o perdão dos pecados, aqui ao pé da cruz, não existe nenhuma possibilidade de chegar à cruz e afundar-se na angústia do pecado. Da cruz sempre há luz, e há a luz da alegria. Por isso a primeira leitura que você pode depois levar para casa, do profeta Sofonias, convida: canta de alegria, alegra-te. Repete várias vezes a exortação à alegria. O Salmo canta: exultai cantando alegres, com alegria bebereis no manancial da salvação. E Paulo exorta: alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Não se permita ter uma fé de triste e achar que a tristeza compõe naturalmente a vida de fé. Nunca. A alegria deve ser algo tão forte, tão elevado, que põe a gente capaz de alegrar-se, inclusive nas grandes provações e privações. O convite à alegria, feito pelo apóstolo Paulo na segunda leitura, ele diz assim, pegue aí a segunda leitura, versículo 6. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Leia. Em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Porque o cristão já reza pedindo e agradecendo. Porque se não ficar do jeito que eu pedi, vai ficar melhor, vai ficar do jeito que Deus quer. Por isso que o cristão reza sempre, mesmo quando pede, mesmo quando apresenta as inquietações, reza a súplica acompanhada de ação de graças. E diz Paulo no versículo 7, vamos, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. A paz de Deus que supera todo entendimento, vai guardar os vossos corações e mentes em Cristo. Isto não é um anestésico, isto não é um delírio. Isso se experimenta a partir de uma experiência muito corajosa, ousada. Escutar a palavra de Deus, passar por um processo de conversão, metanoia. Domingo passado, João Batista pregava no deserto gritando: preparai o caminho do Senhor. E João Batista, como Isaías, diferente de muita gente que pensa que é profeta hoje, porque vive gritando e fazendo denúncia contra os outros, João Batista é muito elegante na forma de pregar. Ele não entra numa pregação de histeria, fazendo afronta e expondo ninguém. Ele diz: olha, preparai o caminho do Senhor, o vale na sua vida, no seu coração, na sua alma, seja aterrado, o caminho torto seja endireitado, a montanha e a colina rebaixada, o buraco seja tapado. Põe assim, numa linguagem bem subjetiva, cada um escuta e começa a perguntar: que buraco é esse que eu tenho na minha vida espiritual, moral, afetiva, psicológica, existencial, sexual, afetiva, emocional? Que buraco é esse? Que caminho torto é esse?
E cada um se pergunta, e cada um compreende que precisa, a partir da pregação, mudar a mentalidade. Metanoia é mudar a mentalidade para mudar a meta. E hoje, a turma que escutou a pregação de João Batista mudou a mentalidade e vai atrás de João Batista para refazer a meta. É bonito demais. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 3, os versículos 10 a 18. Naquele tempo, As multidões perguntavam. Desculpe. Domingo passado nós paramos no versículo 6. Hoje nós continuamos no versículo 10. Então, está na mesma linha da pregação de João Batista. Ele pregou, e agora vem a reação à pregação dele. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João. Perguntavam o quê? Que devemos fazer? Que devemos fazer? Essa pergunta vai repetir no Evangelho de hoje por 3 vezes. Por 3 categorias diferentes de gente que escuta a pregação. Com impactos completamente diferentes na vida de cada um. O que eu escuto de Deus e o que você, cada um de nós escutamos, movimenta a gente para realidades e enfrentamentos completamente diferentes. Sempre. Ninguém tem uma cadernetinha que te entregue e diga, faça isso que vai dar nisso. Mentira. Conversão é sempre a sua relação com a palavra de Deus e Deus que fala a você na realidade concreta que é sua e de mais ninguém. Conversão é como você viver o plano, a vontade de Deus no seu corpo, na sua inteligência, no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos, concretamente no que você é, partindo do pensamento e do coração. Multidão no Evangelho representa sempre o que a gente chama hoje de os excluídos. A palavra grega que se repete nos 4 evangelhos, multidão, numerosas multidões, laos, se refere sempre a um amontoado de gente sem pátria, sem família, sem religião, sem residência própria, sem emprego, às vezes, na maioria, sem profissão, sem saúde, sem trabalho. A multidão, que era a categoria de gente que menos tinha e que gostava e gosta até hoje. As multidões mais pobres sempre gostam de procurar pregadores. Os pregadores sempre fazemos propostas que encantamos as multidões. As multidões, na característica dos evangelhos, representa aquele tipo de gente que está sempre necessitado de alguma coisa, mas que está sempre também querendo ganhar alguma coisa, o tempo inteiro. Então, para essa categoria de gente, o que menos tinha, João mexe no que menos tem. Vamos lá? João respondia. Leiam. Quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Lembra o quê? A multiplicação dos pães, não lembra? Onde vamos comprar pão para dar para tanta gente? Jesus fala, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas só tem um menino com uma capanguinha, reparta o que tem. Não lembra? Túnica representa a proteção do corpo, alimentos representa o sustento do corpo. E para a multidão que pensa que precisa sempre ganhar, João fala, hoje vocês vão ganhar de uma maneira diferente.
Hoje vocês vão ganhar, não recebendo um milagre e uma bênção de Deus especial, mas hoje a bênção que vocês ganham é voltar o olhar para quem tem menos que vocês e repartir com aqueles que nem o que vocês têm possuem. É forte isso? Hoje, o milagre que você vai receber é abrir sua visão e tornar você capaz de enxergar quem tem mais privação e necessidade que você. Pare de reclamar, pare de gemer, pare de lamentar com Deus. Olhe para quem tem menos que você e diga: irmã, irmão, eu tenho a graça, tenho 2 túnicas, tenho 2 pães, toma, toma. Claro, minha gente, eu falei em todas as pregações desde ontem desse evangelho. Quando você tiver um tempinho hoje na internet, abra lá o celular ou o computador e digite assim: ícone, São João Batista pregando no deserto. Vai aparecer na tela, um monte de pinturas iconográficas, que é um estilo de pintura das igrejas orientais, de representação da fé na igreja ortodoxa grega ou ortodoxa católica, ícone. E você vai se impressionar com as imagens de João Batista, que eles são muito refinados na forma de representar. Em todas as iconografias, quase todas, aparece João Batista assim: perto dele o Jordão, uma árvore, as rochas, ele com o texto na mão, pregando no deserto, e ele tem essa inclinação do corpo. Ele está assim, por 3 motivos. Primeiro, porque um pregador desse jeito é um pregador que se inclina para aplicar a palavra de Deus na vida concreta de cada um. Depois, um pregador assim, que tem coragem de falar para todo mundo o que devemos fazer, a turma vai azedar com ele e vai cortar a cabeça dele. Pregador que mexe e põe o dedo onde eu e você precisamos mudar, é pregador que causa desconforto. Geralmente a gente tende a fugir dele ou a cortar a cabeça. E tem uma terceira razão, que daqui um pouco a gente volta a ela, que é muito bonita. Por que João prega inclinado? Para descer ao nível do chão da vida de cada um, para aceitar: eu prego isso, topo perder a cabeça, daqui um pouco vem outra. Vamos continuar. Versículo 12. Foram também para o batismo cobradores de impostos e me perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? Espere lá. Presta atenção na pedagogia do Evangelho. Se você não qualificar o refino de observação na Bíblia, você vai sempre depender de pregadores mirabolantes para entender a palavra de Deus. Nós saímos das multidões que não tem nada, ou que tem menos, para os que cuidam dos bens de uma nação, os cobradores de impostos. O papel dos cobradores de impostos é representar o Estado, controlar a mercadoria, o produto e os bens de uma nação, ou que circulam pela nação, não é isso? Então, dos que não têm nada, para os que controlam e têm acesso a todos os bens. João Batista tem coragem de falar para eles o que ele falou para as multidões. Para a multidão, João Batista disse assim: o que você deve fazer para viver a meta da boa nova do Evangelho? Abra seu armário, vê o tanto de roupa que tem, abra a janela do seu apartamento, da sua casa, ou dê uma volta no quarteirão, reparta com quem não tem. Abra sua geladeira ou sua despensa, vê o que tem lá, dê uma voltinha ali fora
reparta com quem não tem. E agora, os cobradores de impostos? Vamos ver se João tem coragem de apeitar? Quando os cobradores de impostos perguntaram, João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. ai, ai, ai. Está dizendo que entre eles tem gente que é o quê? Que nome dá isso? Cobrar mais do que o estabelecido? Corrupção, desonestidade. A multidão precisa mudar a meta. Ser desapegada. O alto funcionariado do poder público precisa deixar de ser corrupto, desonesto. Vai ou não vai perder a cabeça o pregador? Claro que vai. Lógico que vai. E hoje em dia, o pregador perde a cabeça fácil, não precisa nem decapitar. Basta as redes sociais para a gente levantar suspeitas da vida pessoal, moral, ética, social, comportamental do pregador. Em 3 dias a gente destrói o bicho. Não é não? Pronto. Então, viva, sejam honestos. João Batista diz para a multidão: a meta de vocês mudaram a mentalidade. Conversão, uma palavra grega que significa metanoia. Mudar a mentalidade para que ela fique conforme a palavra de Deus, para depois mudar a meta. A multidão e os cobradores de impostos mudaram a mentalidade e agora querem mudar a meta. João Batista diz: sejam solidários, multidão, e fraternos, repartam. Agora diz para o alto escalão do poder do dinheiro: sejam honestos, não sejam corruptos. Agora vem uma terceira categoria. Entre os que têm menos e os que têm tudo, é preciso de alguém para intermediar os conflitos. Quem cuida disso? A força, a polícia, a segurança pública. É impressionante a pedagogia do Evangelho. Impressionante. Altíssimo nível. Olha, versículo 14. Havia também soldados que perguntavam, bradem. E nós, que devemos fazer? Espere lá. Soldados que representam o poder da força, o poder das armas, o poder da lei, da justiça, da representação do consenso coletivo do que é a norma. Isso é que soldado representa. O que é teoria nos tribunais, o soldado na rua, nos conflitos cotidianos, gesta e administra, se for necessário, com diálogo, ou com algema, ou com bala, não é? Administra o conflito. João Batista vai ter coragem de apeitar essa turma? Vamos ver? João respondeu. Bradem. Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. Credo, João. Não tomeis dinheiro. Não tomeis à força dinheiro de ninguém. Não façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. Não usem o poder da força, não sejam violentos, não sejam injustos, não sejam corruptos, não sejam desonestos. Isso existe hoje em dia no poder da justiça, da segurança pública, da força. Serve para nós. Agora, as perguntas desconfortáveis. Você teria coragem hoje
de procurar João Batista e permitir que João Batista tocasse nas questões concretas da sua vida, dizendo: melhore nisso, nisto. Você aceita que a igreja hoje, que prega o Evangelho, você aceita que a igreja dê a você indicações concretas de como ajustar sua vida conforme a palavra de Deus? Domingo passado eu falei e repito: hoje, entre nós pregadores, no estudo, os pesquisadores falam de um grande desvio em nós pregadores, e o desvio se chama os abusos espirituais. Tem o abuso sexual, o abuso moral, mas tem também o abuso espiritual. Pessoas frágeis que procuram uma igreja e nós pregadores manipulamos e colocamos essas pessoas a fazer o que nós queremos. Manipulamos. João não é um manipulador, um pregador que põe as pessoas. Até agora ele não falou assim: vai lá no balcão do dízimo, faça uma oferta boa que o Senhor vai te abençoar, aleluia, não é? Até agora ele remeteu cada um para o seu campo, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ofício, para as suas relações. Volte lá. E hoje João Batista devolve cada uma e cada um de nós também para os nossos ambientes. Voltemos para lá. Irmã, irmão, hoje, um padre, um bispo e o Papa Francisco têm apanhado muito para pregar o Evangelho. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem sofrido afrontas terríveis, porque o Santo Padre tem tido coragem de falar para nós, de dentro da igreja, os bispos, os padres, os movimentos eclesiais, as organizações da igreja, como João Batista, o Santo Padre, tem tido coragem de dizer: melhoremos nisto e nisto e nisto. E os inimigos do Papa Francisco, do Santo Padre, o Papa, estão muito mais dentro da igreja do que no mundo. O mundo admira o Papa. E entre nós há um conflito ideológico imenso. A gente começa a difamar e denegrir a imagem do pregador, para que a gente fique cada um instalado na sua mediocridade. Essa campanha diabólica, satânica, contra o Santo Padre, contra os bispos, a CNBB. Esta semana nós ganhamos um novo arcebispo para Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva. Não tenhamos medo de acolher o novo bispo, o novo arcebispo, e perguntar a ele: Dom João, e nós, que devemos fazer? Nós padres, nós leigos, não cheguemos no bispo com a nossa lista de coisas: eu faço isso por causa disso e disso e disso e disso, explicando e dando justificativa para os nossos vícios, comportamentos. Não tenhamos medo de sermos provocados à conversão. Não tenhamos medo. A igreja tem perdido muito a autoridade dela de pregadora na vida dos católicos. Muito. Tem muitos católicos que entram na igreja e saem da igreja e não mudam um pensamentozinho. Mas as bobagens que lê lá nos blogs, nos sites, nos canais das redes sociais, é o que Satanás alimenta a cabeça dos católicos. A pregação da igreja deixou de ter lugar. É claro que muitas vezes a nossa pregação não é preparada, não é eficaz, é muito tomada de ideologia, mais do que teologia. Muitas vezes nós pregadores somos tendenciosos nas questões ideológicas, sem dúvida. Mas isso não pode tirar de nós a nossa relação com a igreja, que é porta-voz do Evangelho. João Batista pregou com tanta coragem, mas com tanta ousadia, que o povo entrou em crise. Vamos lá?
O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Claro, a expectativa sempre gera confusão. A psicologia diz que não existe nenhuma causa das enfermidades psicoemocionais do que a criação de expectativas, o alimento de expectativas, expectativas e frustrações. O povo na expectativa pergunta: será que João não é o Messias? Agora vem, por que João prega inclinado assim? Para levar a palavra para o chão da vida nossa, para mostrar que pregando do jeito que ele prega vai perder a cabeça, mas também ele prega assim, olha por quê. Por isso, versículo 16, leia mais devagar, João Paulo. Por isso João declarou a todos: vão, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. vai, Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. espere lá. João diz: olha moçada, eu sou só um peão nessa roça. O dono da roça que vai colher, pôr a palha no fogo e o trigo no celeiro, vem depois de mim. Vocês não empolguem comigo, porque aí vem a outra razão porque João prega inclinado. Eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar a correia da sandália dele. Vocês não fiquem com expectativas comigo, não. Esperem por ele, porque o que vocês esperam de mim é só por ele que vocês podem esperar. Não esperem por mim que vocês vão decepcionar, vão cair comigo. Gente, o que isso parece? Parece uma propaganda contra. O povo diz assim: olha, como é que o cara diz que ele não é digno nem de desamarrar a correia da sandália de um que vai ser morto, pregado na cruz, como o tipo de gente mais nojenta do mundo? Como é que a gente vai dar crédito a um pregador desses? Você que escolhe. Que tipo de crédito você vai dar para a pregação da igreja? Você vai se permitir ser guiado pelo Evangelho, pela pregação, vai aceitar a pregação do Evangelho mudar sua mentalidade e mudar sua meta? Se você é da multidão, olhar para o pouquinho que você tem e repartir. Se você é alto escalão dos poderes deste mundo, da política, da economia, das finanças, da cultura, não seja corrupto. Se você representa a força de poder, não seja violento, não faça falsa acusação, fique satisfeito. Esse pregador vai perder a cabeça.
Senhor Jesus.